Finalmente, a ilha de Elbaf é revelada. O segredo por trás da marca no braço de Luffy e o grande mistério de Loki e Akuma no Mi lendária. Mas fala galera, aqui para o capítulo 1130 de One Piece, um capítulo muito bom. Esse capítulo aqui foi hype puro, realmente gostei muito desse capítulo, nos revelou algumas coisas bem interessantes. Mas chega de enrolar, deixa seu gostei, que é muito importante, se inscreva no canal, assim vai estar me ajudando. E bora pro capítulo. Começando pela história de capa da Yamato, a gente viu uma sombra misteriosa meio que pegando a espada do Yasuye, que foi dada para a Yamato através do Kinemon, que pediu para ela colocar aquela espada no túmulo do Yasuye lá em Hakumai. E bem, essa sombra, ela deve ter alguma coisa a ver com o sequestro das geishas também. Eu tenho quase certeza de que essa sombra misteriosa que tá toda envolvida nessa história de capa é alguém que a gente já viu, que deve ter participado do arco de Wano. E se eu for chutasse alguém, eu chutaria o Apu com os Numbers. Por quê? Porque eu acho que sim. Eu acho que ele deve aparecer, porque ele sumiu, o paradeiro dele é desconhecido. Então, talvez deve ser ele. O capítulo começa no navio dos gigantes, a gente vê o Chapéu de Palha encerrando as buscas, aqueles que estão lá no navio, né, que é Frank, Robin, Jinbe e Brook, os que estão lá. Eles encerram as buscas do Sunny, porque não tá levando lugar nenhum, então eles preferem ir até Elbaf para esperar o bando lá. Mal sabe eles que o bando já está lá. O capítulo já muda e a gente vai pro núcleo do Luffy e eles acabam de sair do quarto do Road e mostra que eles realmente estão em Elbaf, porque lá ao redor tudo gigante, nevando. E logo em seguida, logo dois gigantes aparecem, que são os novos membros dos piratas gigantes, a Geld e o Goldberg. Esses gigantes já apareceram em história de capa, porque eles são subordinados do Hairudin, então já apareceram em história de capa. E eles estão lá mais para tirar satisfação com o Road, porque a coruja da Geld viu o corvo do Road pegando algum navio, então eles meio que sabem que o Road ele tem essa fama de capturar intrusos indesejados. Eles meio que falam também que eles não gostam do Road porque ele é meio esquisito, porém é muito bom na navegação, então ele faz parte do bando do Hairudin por causa disso, das suas habilidades como navegador. E nisso o Luffy tenta falar com eles, porém a Nami já impede, porque acha que como eles são intrusos, ele vai ser preso. Eu acho bem engraçado isso, eu acho bem curioso isso, porque o Luffy, ele querendo ou não, tá num país de amigos. Aqueles dois, caso visse o Luffy agora, iria estar resolvidas as coisas, basicamente, porque os gigantes sabem que o Luffy tá indo pra lá, o Road falou que eles sabem que estão indo pra lá, então aqueles dois devem ser mais legais do que o Road, então devem pegar o Luffy e levar até o Hairudin e tudo mais. Então o Luffy tá meio que se escondendo em um país de amigos, achando que eles são inimigos. E a gente vê o Luffy e os outros meio que andando por uma ponte, enquanto lá embaixo tá cheio de florestas e globos gigantes. E essa vibe que tá no Elbaf, deles no gelo, com roupas de viking, essa ambientação de Elbaf, eu tô achando bem legal, tá muito maneiro. E algo bem curioso é que o Luffy, ele fala que desde que ele estava lá na cidade dos blocos, ele sente uma presença de arrepiar vindo de alguém que está perto deles. E o Luffy, para falar isso, tem que ser alguém realmente muito forte, porque quando ele falou isso, foi lá pro Kizaru, lá em Gearhead. Então ele fala que, de novo, além de sentir lá de longe, é algo bem... a pessoa tem que ser bastante poderosa. O Luffy, então, vai lá ver quem é essa presença, enquanto o Sanji e os outros ficam, e o Zoro tenta ir junto, mas o Sanji impede, porque o Zoro em uma floresta iria se perder facilmente. E o capítulo muda, voltando assim pro navio dos gigantes. E a gente teve uma das partes mais legais do capítulo, onde a gente vê as notícias sobre a Egghead e fala que os gigantes Dory e Brog atacaram a Egghead, colocaram a Egghead sob chamas pelo comando do Luffy, trabalhando junto do Luffy, que é o Yonkou, e mostra que a recompensa do Dory e do Brog aumentaram, indo de 100 milhões, que era a recompensa antiga deles, para 1,8 bilhões, um aumento absurdo na recompensa dos dois. E eu achei engraçado essa parte do capítulo, porque quando saiu nos spoilers que o aumento da recompensa do Dory e do Brog foi tão alta, todo mundo ficou reclamando, achando ruim, falando que o bilhão agora ficou obsoleto, agora todo mundo tem bilhão, ficou banalizado. Só que a Robin, ela mesmo explica o porquê desse aumento. É porque há 100 anos atrás, eles já tinham 100 milhões, o Dory do Brog, e a diferença da inflação de 100 anos atrás para agora é muito grande. Então, tipo, 100 milhões atrás
pro Dory e pro Brog deve ser equivalente, tipo, a 1 bilhão aqui. Aqui não, hoje em dia, né, pro One Piece. Então esse aumento grande faz sentido pra eles. E a Robin continua, ela fala que estão culpando o Luffy pela morte do Vegapunk. E a Lilith até tenta brincar, né, falando que eles que mataram ela. Porém o Frank já fica com raiva e dá uma bronca na Lilith, falando que tentou ao máximo salvar ele. E nisso a gente vê uma das partes mais importantes e bem legal do capítulo, que é a Robin, ela notando uma marca de X no braço do Luffy. E ela achando estranho se aquela marca no braço do X do Luffy, quando ele tá na forma do Gear 5, era algo que já tinha lá, se já tava lá, eles nunca perceberam. Porém, o que é mais estranho ainda é porque a imagem tá meio que distorcida, porque é uma foto borrada em movimento, enquanto a marca do X tá bem nítida. Então, tipo, eles acham bem estranho isso. E isso significa apenas uma coisa. É a Vivi mandando uma mensagem pro bando, falando que ela tá bem e meio que mostrando também a localização dela, que é o jornal Big News do Morgans. Eu acho muito foda isso que a Vivi fez agora, primeiro porque faz conexão com a Alabasta e também porque ela meio que tá replicando o que o Luffy fez lá em Marineford, quando o Ace morreu. O bando queria ir lá, passava hoje rapidamente. O Luffy ele tira foto, né, lá em Marineford novamente, e com a marca 3D2Y. E essa mensagem foi pro bando dele, que todo mundo do bando percebeu essa mensagem, que não era mais 3 dias para se encontrar, e sim 2 anos. Então a Vivi meio que fez isso também, com essa marca do X, porque sabia que os amigos dela, que o bando iria entender essa mensagem. E é algo que o Oda, ele foi gênio aqui nessa parte, porque dessas pessoas que estão lendo o jornal, não tem ninguém que estava em Alabasta, porque os únicos que estavam em Alabasta é os únicos que estão fora do navio de Elba, que é o Luffy, Sanji, Zoro, Nami, Usopp e Chopper. Esses não estavam lá. Então, caso qualquer um desses estivesse lá no navio do gigante e visse essa mensagem, iria entender na hora. Essa aqui é Vivi. A Robin, ela até fala, né, que essa marca de X é meio familiar para ela, porque quando teve a cena icônica dele se despedindo lá em Alabasta, ele levantando o braço com a marca do X, a Robin já estava no navio, então talvez ela tenha visto de relance e tudo mais, porém os que realmente participou a fundo desse símbolo não estão lá. Então, tipo, realmente eu tô conectando as pontas. Foi muito foda essa parte. Continuando, os gigantes começam a falar que o Luffy agora meio que tá no mesmo patamar do Shanks. E é bem legal ver isso, né? Porque depois de 1000 capítulos, ver o Luffy sendo reconhecido como alguém igualado ao Shanks é bem legal ver. E não só isso, como tivemos uma informação bem importante que não sabíamos antes, é que o Hyrodin, eles comentam, né, que o Hyrodin tá fazendo, tá trabalhando sobre a bandeira do Luffy, né, se aliou ao Luffy, e que o Hyrodin, ele é filho do rei. Mas eles usam essa palavra, filho do rei de Elbaf, meio que entre aspas, meio que falando como se ele fosse bastardo, um filho não legítimo. Então é bem interessante isso, porque mostra que o Hyrodin e o Loki, eles são irmãos. E nisso eles comentam também sobre o Loki, que o Loki, ele é um filho legítimo. Aqui eles falam que ele é um filho legítimo, reconhecido pelo reino. Não só isso, como o Loki, ele é meio que um filho amaldiçoado. Ele é um criminoso em Elbaf, porque ele matou o rei Harald para roubar a Akuma no Mi lendária, que era levada de geração a geração pelos filhos reais dos gigantes. Então ele matou para comer essa fruta, assim virando criminoso e precisando e todos os gigantes, todo o exército gigante para parar o Loki, mostrando que ele não é pouca coisa, porque precisa de todo o gigante para uma pessoa. Gigante é muito forte, né? E para uma pessoa mostra que essa pessoa é bem forte também. E eles falam que caso o Loki for solto, o mundo iria acabar. Em uma página bem maneira, bem irada, a gente vê o Luffy pequenininho e o Loki em destaque. O Loki com um design incrível, com faixas nos olhos, ele com a língua pra fora. Ele é uma mistura de Doflamingo com Kaido. Muito maneiro mesmo o Loki, mostrando. Ele finalmente sendo mostrado. E rapaz, nada a ver com a silhueta mostrada em Holy Cake. Em Holy Cake, a silhueta dele parece ser mais um bobão apaixonado que só queria levou fora da Lola. É exatamente isso. E pensar também, né, que a Lola deu um fora no Loki. Rapaz, sair, não sei o que ela pensa. Ela, tipo, deu fora no Loki pra se casar com aquele subordinado do Bege. Então a Lola, ela tem um dedo ruim pra homem. E na última página, a gente vê a Elbaf em destaque. Finalmente, Elbaf sendo apresentada. E a Yggdrasil
gigantesca, tipo, as montanhas de Elbaf já é grande, o castelo de que tá abaixo de Yggdrasil já é muito grande também. E, tipo, o castelo já é maior do que os gigantes. Então, tipo, a Yggdrasil é 400 vezes maior que aquele castelo, com as montanhas e tudo. Mostrando a dimensão, a proporção que aquela árvore é gigante. Não só isso, como tem meio que uma cidade também em cima da árvore. Mostrando que tem talvez um degrau mais, que deve ser aonde vive a família real. Mas o que chama atenção também é a grande espada fincada em Egghead, uma espada gigantesca. Aquela espada em Onigashima já era grande, essa de Elbaf é muito maior, é 10 vezes maior do que a mostrada em Onigashima. E algo bem curioso é que aqui mostrou a forma correta de falar Elbaf, de se escrever Elbaf, porque agora é Elbaf com PH, não é Elbaf com F no final. Então bem legal isso, a romanização oficial de Elbaf. E o capítulo termina com o Luffy se apresentando para Loki, de que é o Luffy que vai ser o Rei dos Piratas, e o Loki se apresentando também, falando que ele é o Deus do Sol e que ele irá destruir o mundo, assim acabando o capítulo. E rapaz, esse capítulo, como eu falei, hype demais, temos muita coisa para falar desse capítulo. Primeiro, que com certeza teremos o Ragnarok, tá tudo se englobando para mitologia nórdica, então vai ter o Ragnarok com certeza, né, que é o fim do mundo de Asgard, dos reinos. E tipo, o que mostra também isso é que primeiro, Elbaf já tá meio que coberta de um inverno rigoroso. E esse inverno rigoroso na mitologia nórdica representa o Fimbulwinter, que é o evento pré-Ragnarok. Quando acontece o Fimbulwinter é porque o Ragnarok tá próximo. Então já tá assim em Elbaf, mostrando que o inverno absoluto, né, porque está próximo de acontecer o Ragnarok. Então bem legal essa informação. É que eu não faria, pra mim Elbaf vai ser um arco irado, porque tem muita coisa da mitologia nórdica, eu adoro mitologia nórdica. Então cada vez que eu leio, eu pego alguns pontos aqui algumas dicas que o Oda usa da mitologia, então bem legal isso. E isso leva ao segundo ponto, de que é qual será a Akuma no Mi lendária que o Loki comeu após ter matado o rei Herod. Eu tenho dois palpites para essa fruta. A primeira é a Inu Inu no Mi, modelo mítico do cachorro Fenrir. E o Fenrir é uma figura lendária da mitologia nórdica e representa um lobo gigante. E na mitologia, o Fenrir ele é um dos filhos do Loki, e nas lendas, o Fenrir ele é acorrentado e preso até que aconteça o Ragnarok, assim conseguindo se libertar e lutar contra Asgard. Além que ele na mitologia era um dos seres mais temidos pelo seu grande poder, os deuses temiam ele, é por isso que até acorrentou ele, porque quando ele é libertado, ele vivia pelo mundo, os 9 reinos eram ameaçados. E faz sentido essa fruta ser a do Loki, porque primeiro, o Loki e o Fenrir, né, na mitologia é pai e filho. Então, né, ele tem a fruta do filho dele, meio que assim, fruta do Fenrir. Faria sentido, ia ser legal. Não só isso, como também o Loki, ele tá acorrentado e fala que quando ele se liberta é porque irá acontecer o Ragnarok. É a mesma coisa com o Fenrir também. Então tem uma conexão entre os dois. O poder do Loki é temido por Elf. Ele é temido pelo gigante de Elf, mesma coisa que é o Fenrir. E para fechar, aonde o Loki tá é cercado por lobos gigantes. Então meio que o Oda pode usar umas dicas aqui que o Loki pode ter a fruta mitológica do Fenrir. E o segundo palpite, na minha opinião, que será a fruta do Loki, é a Hito no Mi, modelo mítico do Surtur. E Surtur, na mitologia nórdica, ele é a causa do Ragnarok. Ele é um gigante de fogo. E na mitologia, quando o Surtur ele junta a chama eterna com a espada crepúsculo, é quando se inicia o Ragnarok e a destruição do mundo. E bem, o que faz eu achar que o Loki tem a fruta do Surtur? Primeiro, ele se denomina Deus do Sol. E aquilo, né? Deus do Sol, em Elbaf não quer dizer muita coisa, né? Que o Road fez isso também. Mas eu acho que o Loki, como ele tem a fruta do Surtur, e o Surtur, ele tem poderes de fogo, ele é meio que um fogo encarnado, ele pode se achar Deus do Sol por conta disso. Porém, a maior prova que eu acho que faz o Loki ter essa fruta do Surtur é a espada gigante cravada na árvore da vida. E na mitologia, quando a chama eterna com a espada é juntada, assim como eu falei,
acontece o Ragnarok. A fruta do Surtur, com a chama do poder dele, ele conseguirá atingir a gigantificação maior, máxima, assim conseguindo pegar a espada, juntando assim o poder do fogo com a espada crepúsculo, iniciando o Ragnarok, assim, reiniciando o fim do tempo, dos mundos. Pra quem assistiu o filme Thor Ragnarok, lembra que o Surtur tem uma espada gigante, então seria quase basicamente isso. Além que tem o jogo God of War, tem essa parte da espada gigante, então pode estar relacionado a isso. O Loki pode ter a fruta do Surtur, ele ser a causa do Ragnarok. Elbaf no final pode ser destruída, e são dois seres na mitologia nórdica que estão relacionados a Ragnarok e que não estão relacionados ao Loki. Então o Oda pode muito bem dar essa fruta lendária pro Loki. Esses dois seres míticos podem ser o poder da fruta, e faz bem sentido. E aquilo, será que o Luffy irá soltar o Loki no próximo capítulo? Eu acho que sim. Eu acho que o Luffy com certeza vai libertar o Loki deve persuadir ele, deve falar para libertar ele. O Luffy deve fazer isso. E caso o Loki seja realmente o vilão, ele realmente for a causa do Ragnarok, o Luffy, ele vai meio que virar inimigo dos gigantes. Iria ser um plot até que bem interessante, né? Que o Luffy começasse o arco sendo amigo dos gigantes, né? Porque ele tem amizade com todos os gigantes, e porém terminar inimigo dos gigantes por essa cagada que ele fez de libertar o Loki, destruir Elbaf e ser o retentor de iniciar o Ragnarok. Mas é aquilo, capítulo muito top. Infelizmente não teremos capítulo daqui 2 semanas, vai ser 2 semanas de hiato, bem triste. Porém o Oda vai estar organizando suas ideias, então merece, né? Vai que ele mete uma outra pedrada. Mas eu quero de vocês, o que acharam do capítulo 1130 de One Piece? Gostaram? Comenta aqui embaixo. Mas o vídeo vai por aqui, não esqueça de deixar seu gostei, que é importante, se inscrever no canal, assim vai estar me ajudando, e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.